Bom dia, povo de Deus. Louvado seja Deus nessa manhã, nesse dia. Uma palavra de reflexão para a gente meditar e refletir em Mateus, capítulo 23, no qual nos ensina muito. Vamos ler em nome de Jesus, que diz assim: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus facíteros bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que de vocês. Amém? Parando a leitura, porque ela é longa, ela é comprida, e se você pegar a tua Bíblia para ler, vai compreender como Deus condena a hipocrisia do povo de Deus dentro da casa do Senhor. Mestres, aqueles que usam o nome do Senhor para se autopromover, que têm agido com hipocrisia dentro da casa de Deus, ensinando o que é correto, mas não praticando aquilo que é ensinado. Querem ser vistos, chamados de chefes, querem lugarem de honra. A palavra de Deus nos relata aqui o que nós vemos na maioria das vezes. Tem muitos filhos de Deus, servos, pastores, em frente a congregações que muitas das vezes estão lá em cima e são jogados para baixo. São humilhados porque não têm agido corretamente diante do Senhor. Querem a glória de Deus para eles, querem ser exaltados, querem ser vistos como os reis e chefes, chamados de chefes e chamados de pai. O nosso Pai, como diz a palavra de Deus, só há um, porquanto vocês têm um só chefe, Cristo. Só Ele. E o maior dentre vocês tem que ser servo. Ou seja, se nós somos grandes líderes, nós temos que ser servo. Não temos que ser colocado em lugares de honra. Porque aquele que serve, ele será servido pelo próprio Deus. Aquele que se humilha, que anda na humildade, ele será exaltado por causa do seu proceder e do seu coração. Porque aquele que quer ser exaltado será humilhado.
É por isso que nós vemos muita queda de grandes pastores. Sabe por quê? Porque tem exaltado o seu coração, tem ensinado de uma forma, mas não tem vivido o que ensina. Tem agido com hipocrisia na casa de Deus, querendo a glória de Deus para si. E é necessário que haja com humildade, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E é por isso que nós vemos grandes pastores caírem dos seus tronos, porque o trono é de Deus. E para ser servo, tem que ser humilde. Para ser um bom líder, ser o maior dos líderes, tem que ser servo. Tem que servir, tem que amar, tem que cuidar, tem que buscar. Tem que ser dessa forma. Agir como Jesus Cristo agiu. Na humildade, na simplicidade. Não é na ganância e nem na arrogância. Nem na exaltação. Porque Jesus é amor e humildade. E assim nós temos que ser como Ele. Se nós somos grandes líderes de grandes congregações, quanto mais humilde nós somos e mais andamos na simplicidade, mais agradaremos a Deus. Não pelo aquilo que nós temos, mas para aquilo que Deus é. Por amor de Jesus Cristo, verdadeiramente. E não é isso que nós temos visto por aí. Nós temos visto ao contrário. É por isso que suas vergonhas têm vindo à tona. E Deus tem humilhado. Porque muitos têm buscado a glória de Deus. Têm se colocado no lugar de Deus. Exaltado a sua própria vida. Se exaltado a si mesmo. E isso não é de Deus. Ensinai-vos aquilo que a palavra de Deus diz. Ensinai-vos e praticai-vos. Esse é o mandamento do Senhor. Com amor e humildade. E sendo servo, como foi Cristo Jesus nessa terra. É isso que a palavra de Deus nos diz. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E é por isso que muitos têm ensinado, muitos servos de Deus, muitos filhos de Deus errado. E muitos têm andado em caminhos errados por falta de conhecimento. Mas eu te digo, meu irmão, busque conhecimento na palavra de Deus. E o bom servo, o bom líder, ele é humilde, ele é servo. Amém? Pai, nós oramos essa manhã. Te agradecemos por essa palavra tremenda. Que o Senhor possa abrir os olhos dos teus filhos para não serem enganados. Nós temos que ser humildes. Derrama essa humildade em nós, Pai. Derrama esse amor ao próximo, mas de verdade. Não só mesmo na teoria, mas que nós venhamos ser na prática. Porque a prática é o mais importante. Obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos, por esse dia, pelas tuas maravilhas. Nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Reflita, tenha um bom dia. Glória a Deus.